Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 264, Daniel, de 10 a 12. Bora lá? Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naqueles dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho, tampouco usei alguma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava em pé à margem daquele grande rio, o Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo de ufaz na cintura. O seu corpo era como o crisólito, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas acesas, e os seus braços e as suas pernas como o reflexo do bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tal pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu escutei o que ele dizia, e, ao som da sua voz, caí desacordado com o rosto em terra. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse: Daniel, você é um homem muito amado. Preste bem atenção no que vou dizer. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos dias que virão, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser com aparência humana tocou nos meus lábios. Eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como pode este teu servo conversar contigo, meu senhor? As minhas forças se foram, e mal posso respirar. O ser com aparência humana tocou em mim outra vez, e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você, que é um homem muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim até você? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e, logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes, revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Daniel 11. No primeiro ano de Dário, o Medo, eu o ajudei e lhe dei apoio. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e o quarto será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com a sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu reino se desfará e será partido entre os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o seu reino não será poderoso como antes,
pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder. Tampouco ele conservará o dele. Ela será entregue à morte, bem como os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a apoiava naqueles tempos. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Desculpem. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá a sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos, ele deixará o rei do norte em paz. Então, o rei do norte invadirá os domínios do rei do sul e retornará à sua própria terra. Os seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército, que avançará como uma inundação que passa e volta, levando a guerra até a sua fortaleza. Furioso, o rei do sul marchará para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército. Mas, apesar disso, será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte retornará e reunirá outro exército, maior que o primeiro. Depois de alguns anos, voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprir esta visão, mas não terão sucesso. Então, o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante reagirá com arrogância à arrogância dele e lhe dará fim. Depois disso, desculpem. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais aparecer. O seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos dias ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este virá com facilidade e tomará posse do reino por meio do engano. Então, um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem os seus pais nem os seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará suas forças e a sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. O seu exército será arrasado, e muitos cairão em combate. Os dois reis, com o coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará com grande riqueza para sua terra, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas, dessa vez, o resultado será diferente do anterior.
Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então derramará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. As suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo a abominação desoladora. Com lisonjas corromperá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios dentre o povo instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão, para que entre eles sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus que as mulheres preferem, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Em seu lugar, adorará ao Deus das fortalezas, a um Deus desconhecido dos seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e repartirá a terra como recompensa. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros de guerra, cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. Nem o Egito escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os cuxitas a ele se submeterão. Contudo, informações prevenientes do leste e do norte o deixarão alarmado. Irado, partirá para exterminar e separar para a destruição muita gente. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Daniel 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros, porém, para a vergonha e a repugnância eternas. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do firmamento, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e ali diante de mim havia dois outros de pé, cada qual em uma das margens do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: Haverá um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: Meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados,
mas os ímpios continuarão agindo impiamente. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios entenderão. Depois de abolido o sacrifício diário e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar e alcançar 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e, então, no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, né? Não é o fim do livro ainda, porque ainda faltam dois capítulos que só contém na Bíblia Católica. A gente vai ler eles amanhã. Eu espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.